O desenvolvimento de uma mentalidade abundante, ela depende de dois fatores. O primeiro fator é o autoconhecimento, é você saber como que você funciona, e o segundo fator, mais importante até mesmo que o autodesenvolvimento, é você saber como que um cérebro humano funciona. Como que a gente funciona quando somos expostos a determinados estímulos. Hoje eu trabalho praticamente com o mercado financeiro, eu sou coach de desenvolvimento para traders, e uma das coisas que mais eu vejo dificuldade nos meus alunos para estar treinando eles com questão de ganhar dinheiro, de se desenvolver financeiramente, são as crenças enraizadas que eles trazem a respeito de prosperidade, de abundância e de dinheiro. A mente humana, ela funciona mais ou menos assim. A gente tem alguns padrões que nos afastam da prosperidade e que nos afastam do nosso melhor. Por exemplo, quando a gente compra um carro novo, no começo, na primeira semana, mesmo no dia que a gente pegou aquele carro, ele é algo fenomenal. É como se a gente tivesse conquistado o tesouro das nossas vidas. É como se aquilo fosse um símbolo de conquista, de bem-estar, a gente se sente poderoso. Ele traz uma sensação muito boa. E por que isso acontece? Que é novidade, o nosso cérebro ele quer explorar. Então, um relacionamento novo, um carro novo, uma conquista nova, o teu cérebro tem altos níveis de dopamina com a novidade. Então, a gente vai tendenciar a ter pensamentos sobre aquilo altamente positivos. A gente vai tendenciar a achar que aquele momento é um momento mágico, é um momento em que a gente quer manter aquela sensação. Aquela sensação é só uma química cerebral. Então, essa é uma das partes que as pessoas não entendem, que química cerebral, ela vem e ela vai. A gente tem um movimento cerebral que se chama habituação a longo prazo. A neurociência entende isso como quando a gente se acostuma e o cérebro não tem mais vontade de explorar aquilo, aquilo perde o valor. Então, boa parte dos bloqueios mentais que as pessoas têm é a não valorização daquilo que já conquistou. É como se o cérebro ele velasse, de alguma forma ele apagasse todo o seu esforço para aquela conquista. Isso faz com que você tome atitudes, que você faça coisas que você pode perder aquela conquista. Então, isso, na maioria das vezes, as pessoas acham assim, não valoriza nada, eu não consigo valorizar, eu não consigo ver, eu não consigo ser grato. Na verdade, não é que você não consegue, você conhece a gratidão, mas você não despertou, você não acostumou o seu sistema emocional a olhar para tudo que você tem e ser grato. Porque depois do ocorrido, da, desse tempo que passou, que você teve muito contato com esse recurso que você conseguiu, com esse bem material, com esse relacionamento, ele começa a perder a graça. E aí o seu cérebro não produz mais dopamina. E é aí que entra a consciência. E é aí que você tem que estar trazendo para sua mente o quanto é importante você valorizar as coisas que você tem, o quanto demorou para você chegar àquilo, os esforços que você teve para chegar àquilo. Uma das partes das escrituras sagradas que eu gosto muito é quando ele diz assim: traz à sua memória aquilo que te causa fé. Traga à sua memória. O autodesenvolvimento é saber como que um cérebro funciona. Todas as pessoas elas tendenciam a isso, é natural. E quando elas tendenciam a não valorização, elas podem ter comportamentos, atitudes, ações e decisões que fazem com que ela não possua mais aquele bem, que ela coloque a perder aquele bem. Então, isso justifica por que as pessoas elas vivem um ciclo tão ruim de não prosperidade, de não crescimento. Ou ganha, perde, cresce, depois de um tempo passa momentos financeiros difíceis de novo. Quando as pessoas elas começam a trilhar
esse caminho do autodesenvolvimento, essa jornada do autoconhecimento, elas vão começar a entender que o cérebro humano ele vai tentar sempre exigir da gente coisas para a gente explorar. Ele sempre vai querer mais. É da natureza humana. A gente vai sempre buscar mais. E nós também temos que saber a diferença entre você ser uma pessoa ambiciosa e ser uma pessoa gananciosa. A ambição, eu acredito que ela seja muito bem-vinda para as nossas vidas, porque ela faz a gente querer voar mais alto, querer coisas que a gente ainda não conquistou. Isso traz uma motivação de vida para nós, isso traz vontade de trabalhar e de ter mais. Eu me lembro que alguns anos atrás eu treinei uma pessoa e ela tinha um carro e esse carro não era muito bom. E ela trabalhava, ela tinha que ir nas casas das pessoas onde ela oferecia o trabalho dela. E o carro estava sempre dando problema, o carro estava sempre atrapalhando com que ela ganhasse dinheiro. E aí eu me lembro que numa das sessões eu falei para ela: por que você não troca o seu carro? Daí ela: porque eu não tenho dinheiro para trocar o carro. Eu falei: se você dá o seu carro de entrada e você parcela o carro? Ela: ai, Deus me livre. Você acha que nessa altura da vida eu vou querer dívidas? Não, o carro já, ele não é bom, mas ele já tá pago. Ele não é bom, mas tá tudo bem com ele, eu não preciso me preocupar em pagar. Ou seja, ela estava numa zona de conforto muito grande, que de confortável não tinha nada, porque o carro não era muito bom. Ela não conseguia fazer o trabalho dela, às vezes ela não conseguia ir nas casas que ela tinha que ir, ela não conseguia se desenvolver porque o carro não era muito bom. E aí, depois da nossa sessão, a gente conversou sobre isso e ela pelo menos foi ver, ela foi atrás de ver de como seria essa troca de carro e conseguiu um bom negócio e ela trocou de carro. Aí na próxima sessão ela veio e falou: Cissa, você não imagina o quanto essa decisão mudou a minha vida. Agora eu tenho mais vontade de trabalhar e eu tenho vontade de realmente quitar esse carro que eu peguei agora, que eu não peguei com muitas parcelas, que ela é uma pessoa mais conservadora, para já pensar em trocar de novo mais lá na frente. Por quê que ela teve essa mudança de padrão de comportamento? Porque o cérebro dela, diante do carro novo, diante do que é novo, ele libera altos níveis de dopamina. E a dopamina é aquela sensação de bem-estar. Então, ela se sentindo bem com o carro, ela conseguiu trabalhar mais e ela conseguiu ter mais vontade de fazer o trabalho dela e até mesmo de pensar em ter um carro melhor do que aquele. Então, isso é você entender por que as pessoas agem assim, por que eu ajo assim. Isso é neurociência pura. O seu cérebro, o meu cérebro, ele vai trabalhar com hormônios. E o nosso sistema emocional, ele vai estar sempre requisitando isso da gente. Ao par que o nosso comportamento, ele tem que ser adequado ao estímulo hormonal e não depender só do estímulo hormonal. Quando a gente sabe que temos que trazer a nossa memória, temos que trazer à nossa mente aquilo que nos dá fé, aquilo que nos motiva, também é olhar para tudo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente já fez. Outra parte das escrituras que eu gosto demais é que fala aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quando a gente medita sobre essa palavra, quando a gente entende sobre essa palavra, ao meu ver, é a gratidão. Quando a gente consegue chegar nesse nível de que você consegue destravar a sua mente para você ter gratidão a tudo que você já tem, mas não se tornar uma pessoa acomodada ou temerosa, assim como era essa minha aluna, ela era temerosa de dar o próximo passo. Você se torna uma pessoa onde você consegue olhar à sua volta, você consegue ter gratidão, trazer à memória aquilo que te traz fé e também ter novos objetivos. Entender que você é capaz de conseguir muito mais do que você já tem hoje. Afinal de contas, tudo isso que você conquistou hoje, por mais ou menos que você tenha valorizado, é fruto do seu trabalho. Foi você que conquistou, foi você que fez.
Então, se você soube chegar até aqui, se você soube fazer, você tem essa fórmula. Tony Robbins, ele fala da fórmula do sucesso. O que é a fórmula do sucesso? Em poucas palavras, a fórmula do sucesso é aquilo que alimenta a sua motivação. As pessoas de sucesso, elas têm na mente dela coisas que alimentam a motivação dela. Elas não ficam esperando as coisas acontecerem. Elas não esperam algo no externo acontecer para alimentar a motivação dela. Ela tem a memória, ela traz à mente aquilo que lhe dá fé. Então ela está sempre alimentando pensamentos, ela está sempre alimentando atitudes que vão fazer com que ela produza, com que ela faça mais, com que ela cresça. E isso vira algo que vai se retroalimentando na mente dela. Um pensamento vai puxando o outro e faz com que ela tenha ideias, faz com que ela alcance mais os objetivos dela. Por pura natureza humana, a nossa criatividade, ela acaba deixando o nosso sistema emocional difuso. O que é um sistema emocional difuso? Nós temos muito a inspiração artística, inspiração criativa, e isso faz a gente perder um pouco o foco das coisas. E as pessoas que conseguem seus objetivos, as pessoas que chegam a níveis inimagináveis de crescimento, até mesmo de riqueza, são pessoas que elas não são muito criativas, elas não criam muito, mas elas têm esse direcionamento focado, elas têm um objetivo claro, elas sabem aonde elas querem ir, elas sabem exatamente o que elas querem da vida e tem uma vírgula aí, elas não duvidam da sua capacidade. Elas desenvolveram uma autoestima tão inabalável, por quê? Porque elas olham para tudo que elas já conquistaram e elas olham para tudo que elas passaram não com dor. Por mais difícil que tenha sido, elas não olham alimentando a dor e elas olham alimentando elas alimentam a possibilidade de ser mais, de fazer mais, de vencer. Então, tudo que aconteceu na vida dessa pessoa, ela não fica, eu costumo dizer, lambendo feridas. Ela olha para aquilo e ela fala: eu superei aquilo, então se eu superei aquilo, eu sou capaz, eu sou forte e eu posso ir além. É uma questão de perspectiva. Muitas pessoas que eu atendo hoje, elas olham para o passado dela ou elas olham até mesmo para a situação atual delas com um pesar, com uma tristeza muito grande, tipo, eu ainda não tenho, eu ainda não sou. Mas o que você é então hoje? E o que você tem hoje? Porque tem que sair daqui, tem que partir daqui para frente. Não dá pra gente, apesar da PNL já trazer muitas ferramentas pra gente ressignificar o passado, ressignificar é dar um outro sentido, mas não dá pra mudar o passado, não dá pra mudar de onde você veio, não dá pra mudar a família que você veio, não dá pra mudar. O que você pode é aceitar, mudar a sua atitude aqui, mudar a forma com que você pensa aqui, para que você tome novas atitudes, para que você tenha novos pensamentos, para que você tenha novas realizações. Então, é sempre partindo do que eu tenho hoje, aonde, que ponto que eu tô aqui agora e qual é a minha perspectiva, aonde que eu quero chegar, essa clareza, aonde que eu quero chegar e não pode duvidar. Mais uma palavra assim que eu gosto demais é Tiago, onde ele diz assim, ó, peça com fé e de nada duvide, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que o vento bate e leva de um lado ao outro. Se a gente meditar nessa palavra, o que a gente entende sobre ela? As pessoas que cultivam muito uma mente de dúvida, dúvida sobre si, dúvida sobre o objetivo, dúvida sobre o futuro, qualquer vento que bate, ela vai de um lado e ela vai para o outro. O que isso significa? Qualquer circunstância, qualquer ocorrência faz com que ela se torne uma pessoa perdida. Ela não tem mais. A dúvida tira o direcionamento, a dúvida tira o foco. E o foco, o direcionamento e a clareza é o que vai levar, é o que vai fazer as pessoas chegarem no objetivo delas. É isso aí.